Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor, novamente na Vila das Lajes, com o médico Carlos Carvalho, e hoje vamos falar de câncer. E falamos de câncer porque é uma das doenças em que nós, seres humanos, queremos ter. E porquê? Porque você não trata de si nas condições. Você come aquilo que não devia de comer, bebe aquilo que não devia de beber, por vezes inspira o ar que não devia de usar. Para além disso, muitos e muitos já herdaram da família o sangue tóxico. Tudo isso ajuda, é um fator importante na vida da pessoa, cuidar dela. Quando não se cuida, alguém nos chama a responsabilidade. E essa responsabilidade desse câncer é meio complicada. Mas ninguém melhor do que um médico. Carlos Carvalho, explicar que a experiência que tem, já de 40 e poucos anos, há alguns cânceres muito complicados, quase do pulmão, que há quem viveu 16 anos no seu tratamento, outras com mais aprofundado, despachados pelos médicos para poucos meses, duraram 5, 6 anos. O que é que temos hoje para explicar às pessoas que a doença do cancro é um alarme devido àquilo que ela, durante um X tempo, com herança ou sem herança familiar, pode adquirir? E para evitar, o que é que devemos fazer? Ora bem, em primeiro lugar, saúdo a todos os que estão a ouvir-nos. Não digo bom dia nem boa tarde, porque vai depender da hora que cada um ligar. Mas, portanto, considerem-se todos bem saudados. Grato aqui ao canal também pela contribuição que está a tentar dar à população através destes pequenos sketches de informação. E cá estamos hoje então para realmente falar sobre o câncer. O câncer é, em princípio, uma palavra que já por si traz assim um amedrontamento muito grande a todas as pessoas e que, regra geral, é um sinónimo para as pessoas de morte, porque câncer quer dizer que eu tenho um câncer, quer dizer eu vou morrer. É aquilo que as pessoas põem na cabeça logo à partida. Eu quero dizer a todos que realmente estejam tranquilos, porque vão todos morrer sim, com câncer ou sem câncer, inclusive eu e todos os demais. Porque a primeira coisa que acontece é que estamos todos para morrer desde que nascemos. É a primeira coisa que nós temos que entender. E que a morte é uma sequência natural da vida e uma consequência da mesma. Portanto, desdramatizemos o problema câncer e morte à partida. A seguir, pensemos exatamente o que é o câncer. O câncer é o último grito que o corpo dá para nos alertar, para nos avisar de que algo muito, muito errado está acontecendo connosco. Ele vem dando sinais, outros ao longo do tempo, e que a gente normalmente não entendeu ou não quis entender e passou por cima, até que chega uma altura que ele dá o último grito antes de realmente se dar o colapso total do indivíduo. Quer isto dizer que o organismo nos está a dizer a seguinte mensagem: para eu, organismo, sobreviver, tive que fabricar um câncer, porque senão não tenho outra hipótese de sobreviver agora. É esta a mensagem que o organismo nos está a dar. Ora, como vamos nós sobreviver com uma coisa que já de si é tão destrutiva? Primeiro, o que é o cancro? O cancro manifesta-se, ou o câncer, manifesta-se exatamente com a condição de ser um processo maligno, destrutivo,
portanto, degenerativo, em que as células, elas adquirem outras características diferentes das que tinham. E em vez de respeitarem o limite das outras e conviverem em harmonia, como acontece normalmente, elas começam a multiplicar-se desregradamente e a fazer infiltrações aonde não devem e rompendo mesmo pelas outras que estão ao lado. Portanto, elas desenvolvem forma de invadir, romper e ultrapassar tudo o que é os seus limites. Elas, para ter essa força, elas são alimentadas. O que é que as levou a que elas tivessem essa força sobre as outras? Ora bem, o que levou isso é precisamente a condição da tentativa de sobrevivência. Quer isto dizer que o organismo entrou num processo de desequilíbrio normal da sua função e que as células no estado normal estão a criar um processo impossível de suportar a vida e que para precisamente essa vida ser suportada tem que criar essa condição. E é por isso que aquela área, aquela zona, desenvolve uma tumefação com estas características. O que quer dizer que as células só são alimentadas para sobreviver com ácidos e com açúcares. Basicamente, os açúcares. Para que isso aconteça, o sangue fica excessivamente ácido e normalmente sobrecarregado de açúcares. Açúcares e gorduras são aquilo que alimentam o câncer. Quando fala em açúcares, as pessoas podem pensar que é só o açúcar em si, mas não, tudo os hidratos de carbono, uma grande maioria. Sim, mas mesmo o próprio açúcar em si, sim. Porque normalmente o abuso de consumo de açúcar e substâncias açucaradas favorece mais a progressão do cancro, porque acaba por tirar o equilíbrio às células na medida em que o sangue fica mais acidificado também pelo açúcar e portanto aumenta mais a função degenerativa. Mas quando falei no açúcar e disse não é só o açúcar. Não é o açúcar, é tudo aquilo que fornece açúcar. Normalmente os carboidratos transformam-se em açúcar. Toda a farinha branca, o arroz também todo. Tudo o que é embranquecido. E a batata da terra, que é a batata inglesa, também faz muito mal. Sobretudo se for muito consumida. Porque ela tem uma porcentagem. Se for muito consumida. Já ao contrário, a batata doce já não é tão... A batata doce é melhor para a saúde em todos os aspectos, até para os diabéticos, como já falei. O câncer em si, ele desenvolve-se porque não nos respeitamos. Hoje em dia, o nosso ar, mesmo vivendo aqui nos Açores, também na deixa está um pouco intoxicado. As nossas águas é a mesma coisa. A nossa alimentação, devido aos químicos que se usa para produzir e dar dinheiro, porque o dinheiro está à frente da doença. Sempre esteve. Desde que se criou a indústria farmacêutica, sempre esteve. O que é que podemos fazer? Porque a vida da carne está no sangue. O que é que podemos fazer para evitar, depois de o ter, que as células consigam ultrapassar as normais e sejam elas senhoras e donas do nosso corpo? O que é que podemos fazer? Recorrer, mas além de recorrer, a parte psicológica é importante da pessoa se manter. Primeiro que tudo, o que a gente precisa, ainda precisamos considerar ainda um bocadinho sobre o câncer e o restante. Ora, primeiro vamos a considerar que o fator câncer é exatamente um fator, primeiro que tudo, autodestrutivo. É um processo em que o próprio organismo entra em um programa da sua mesma destruição.
e isto alimentado por diversas situações. Primeiro, apesar de se dizer que o câncer não é hereditário, quem nascer de uma família onde para trás várias pessoas da mesma família, nomeadamente na linha paterna, ou seja, os pais dos pais que são avós, os pais dos avós e assim sucessivamente, trouxeram uma história de câncer, há toda a probabilidade de continuarmos com essa situação. Porquê? Vem do sangue. Exatamente. Porquê? Porque a toxina, o processo sanguíneo indutor, está na própria genética e hoje em dia já se considera, a parte médica já considera que haja situações de câncer de origem genética. Ou seja, pode haver transmissão genética, portanto, hereditária, de alguns tipos de câncer para determinado grupo de pessoas. Será que a leucemia é um dos fatores? A leucemia é um outro tipo de câncer. Mas vem do sangue. Vem do sangue, há outros fatores e já lá vamos. Por conseguinte, este processo indica o seguinte: fatores à partida de predisposição genética hereditária, fatores de terreno, solo, no qual exista um tipo de correntes geofísicas que possam induzir o cancro. O que é isso? Portanto, frequências de radiação causadas primeiro pela composição do solo e dos seus minerais e também pela distribuição das redes freáticas, ou seja, as toalhas de água do subsolo em relação a alguns minerais e algumas falhas, pode criar determinadas zonas indutoras a nível energético que possam desestabilizar o equilíbrio eletromagnético da célula. E estamos a falar em condições bioelétricas. Ou bioeletromagnéticas. É sua área. Que é a parte elétrica é com ele. Mas que todas as nossas células emitem uma corrente elétrica. Tanto assim que vocês sabem, quando vão ao médico ou cardiologista para fazer aquele exame do coração, aquilo que o aparelho é elétrico, mas aquilo que ele registra, aqueles traços, são frequências elétricas do coração. Campos elétricos que o coração emite. Falando da Terra, é importante, as pessoas não sabem, porque não são esclarecidas, que usar o calçado toda a vida e não usar os pés na terra, não no cimento nem no outro desloira, na própria terra mesmo. Para fazer uma descarga pelo menos Solo. 3 vezes por dia, por semana, no mínimo 3 vezes por semana. Bom, era todos os dias. Todos ir à os dias. terra e fazer uma descarga. Porque os telemóveis, os telefones, a televisão, a rádio, as luzes, tudo isso nós temos. Temos porque estamos irradiados dessa radiação. Muito bem. Além disso, como eu dizia, portanto, há um tipo de radiação, é isso, que pode advir da nossa própria casa, sem que a gente saiba, e que pode estar a gerar-nos câncer. Às vezes, uma simples mudança de sala da casa para colocar, por exemplo, o nosso quarto de dormir, mudar a disposição da cama, pode salvar-nos de um câncer. É verdade. Mas isso só se descobre com medições radiostésicas, portanto, que é exatamente com pessoas como os sensores para descobrir toalhas de água, vão com aquela vara e
é ir na casa da pessoa, fazer as medições e ver quais são os campos de interferência. Onde existem os campos de interferência e maiores nós energéticos, essa é uma zona de risco de câncer. Portanto, tentar evitar essas zonas e colocar, sobretudo, o lugar onde estamos mais e para dormir, que é o tempo que passamos para revitalizar as nossas células, precisam desse descanso, fazê-lo num sítio o menos possível, portanto, em campo que seja indutor de carcinogenicidade, quer dizer, indutor ao câncer. Outra coisa que acontece é que o processo da alimentação, como falou o amigo aqui, o processo da alimentação é muito importante. Quanto mais natural for a alimentação, quanto maior for a sua procedência orgânica, ou seja, natural, sem interferência de aditivos químicos, como os adubos e outras coisas mais, pesticidas, que é terrível, e tudo mais, porque isso tudo fica nas plantas e a planta, vocês não pensem que aquilo dá-se na planta e depois vem a chuva, lava e desapareceu, ou que vocês coisas. Não, a planta é um ser vivo, estamos a envenená-la e ela vai assumir esse veneno, vai integrá-lo na sua circulação, fica envenenada e dá filhos envenenados, que são os frutos e tudo mais que vai produzir. E nós estamos a ser envenenados há mais de um século que vamos sendo envenenados pelos agroquímicos e tudo mais. De forma que é preciso muito cuidado com a alimentação. O preferível é ser uma alimentação biológica, portanto orgânica, ou então tradicional do nosso próprio quintal, sem lhe metermos porcarias que não são necessárias. Primeiro ponto. Segundo ponto, o ar que se respira e a água que se bebe. O ar que se respira é importante que ele seja o mais puro possível. O ar que se respira precisa de ser puro. Quer isto dizer, não poluído. O que é difícil hoje em dia, porque até nos sítios desertos do planeta já se verificou um índice de poluição muito grande que vem das áreas civilizadas ditas. Então, como nós sabemos que o ar circula pelo planeta nas correntes, precisamente de ventos e tal, e portanto é difícil que uma área com determinado fator poluente não possa arrastar-se a outra. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo muito fácil que vocês aqui nos Açores já estão familiarizados com isto. De vez em quando aparecem aqui as famosas poeiras do Sahara. Ora, o Sahara está lá longe daqui, está lá no norte da África, não é? E lá vêm as areias do Sahara que chegam até aos Estados Unidos, inclusive e não só. Ora bem, e nós estamos aqui no caminho e de vez em quando levamos com elas. Portanto, na medida em que as areias do deserto do Sahara chegam aqui, chega aqui também, sem se verificar como as areias, toda a porcaria, desculpem-me o termo, de gases contaminados, etc., que mesmo que sejam pesados com os ventos fortes, então eles entram e passam a subir certas substâncias que não seriam normais. Por outro lado, a recorrência de aviões, etc., e os seus respectivos resíduos também acabam por nos afetar. Quer dizer, há toda uma série de situações que estão constantemente a congeminar uma agressão à nossa saúde, à nossa vida e à nossa espécie. Além do mais, destruindo outras antes de nós. Mas o ar
é preciso que a gente saiba trabalhar com ele. Normalmente, falo por mim até, muitas vezes a gente manda para dentro pela boca. Sim, e é o sim. nariz que... A respiração correta deve ser feita nariz, sempre pelo nariz. Senão, ao abrir a boca, E a vem tudo. expiração também deve ser. Tal como entra, deve sair pelo mesmo lugar. Outra coisa importante, a água. Como eu tinha falado, a água, a qualidade da água. A qualidade da água, o ideal seria nós bebermos de fontes diretamente da saída da água na rocha, diretamente, ou então num regato natural, onde ela passe e onde, regra geral, determinados animais consomem. Qual é o animal mais importante para nos guiar na escolha da água para beber em termos selvagens, sem problemas? É o cavalo. Beba a água onde o cavalo bebe. Todo mundo costuma dizer isso desde antigamente. Ora, isso não é por acaso. É verdade. Não é por acaso. Beba a água onde o cavalo bebe. Porquê? Se ele bebe ali, é porque seguramente é segura. Essa água é da melhor qualidade. Hoje em dia, a própria poluição atmosférica já vem com chuvas ácidas e com chuvas com problemas. Por outro lado, também a atividade vulcânica produz chuvas ácidas, a gente sabe disso, e contamina. Mas a contaminação dos vulcões é uma contaminação relativa e temporária que depois dá exatamente no contrário, em fertilização, porque onde o vulcão lança as suas escórias, portanto, sulfurosas, nasce depois bastante e abundante vegetação, porque a vegetação precisa muito de derivados do enxofre para fortalecer. E falou na água, só a água tem um problema. É que os químicos que vocês estão a dar nos pomares, nas hortas, nas pastagens... Sim, pois, vai para as águas, para os níveis freáticos, porque o chão filtra. E esses tóxicos, esses venenos, vão também para lá e são terríveis. E indutores de cancro, de câncer. Pois, é aconselhável, e isso já é provado cientificamente, até que em Espanha já há 2 ou 3 firmas que fazem, a água boa, entre aspas, daquela salgada, não nos portos onde tem os barcos que as descargas, mas em lugares retirados, a água salgada e a água da fonte. Com 3 litros e meio de água doce e 1,5 litro de água salgada. Não há quem engane, um garrafão de 5 litros, tira-se para fora 1,5 litro e aplica-se lá dentro 1,5 litro de água salgada. Mas pode ter um gostozinho, não há problema. Um bocadinho de limão, esmexer ali, espreme-se um bocadinho de limão. Não há problema nenhum, até porque nós necessitamos ter sal. O sal marinho... E até que a água salgada tem 120 e tal... O sal marinho é muito mais rico do que o cloreto de sódio, aquele sal branco que a gente vai pôr na comida, porque esse é veneno. O sal para pôr na comida mais ideal é o sal bruto da salina, portanto não refinado. É o ideal, porque esse vem cheio de sais minerais. Mas, além disso, este sal é rico em sódio. E há pessoas com demência por causa da falta de sódio. Hoje em dia está a acontecer. Portanto, é necessário, sobretudo nas pessoas idosas, dar algum sal de qualidade para equilibrar. Não é salgar, atenção, é colocar sal na comida. Até que tem magnésio. Mas o sal faz mal ao rim. É um mito. Quer dizer, faz mal ao rim se o rim estiver muito danificado. Se a pessoa estiver em hemodiálise, aí já qualquer sal lhe faz mal. Até nem se pode tomar sais minerais porque é um risco para o rim. Mas antes de chegar a isso, se fizer realmente o tratamento com a compensação salina necessária, não poderá nunca chegar a tal.
uma alimentação equilibrada, como tínhamos falado, uma alimentação sábia e variada, rica sempre em frutos, rica sempre também em hortaliças e legumes e administrada com sabedoria. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, a fruta nunca se deve comer como sobremesa. Deve ser comida fora da refeição, como uma refeição extra, entre refeições, ou então como o primeiro passo da refeição, antes da refeição. O quê? Uns 10 minutos? Um quarto de hora? Mais de meia hora. Mais de meia hora. Mais de meia hora sobre a refeição. Porquê? Porque vai favorecer a produção de enzimas digestivas. Começa por aí. Depois, mais ou menos, aí uns 20 minutos depois de comer a fruta, fazer comer a salada crua. Deve-se começar por uma salada crua depois de ter ingerido a fruta. E só depois disso, então, começar por comer uma sopa ou um caldo, e depois o segundo. E por último, dizem vocês, e a sobremesa? A sobremesa vai depender do que se considere. Se quiserem consumir uma sobremesa saudável, podem fazer de várias formas. Podem ter uma sobremesa ligeiramente adocicada, sem ser exatamente adoçada com açúcar. Vocês podem conseguir isso através de malte. Associar malte em pó à preparação e vocês conseguem isso. O que é que dá uma boa preparação? Por exemplo, fazer preparar uma sobremesa de uns cereais, uma coisa ligeira, pode ser mesmo portanto, uma pequena aveia ou qualquer coisa com um pouco de canela e colocado, adoçado com a simples, portanto, como eu falei, com o malte em pó, porque o malte é doce. Temos também a tapioca. Pode-se preparar uma agradável sobremesa de tapioca. Tapioca conjuntamente com um pouco de algas que podemos pôr, que é o agar-agar, que é uma alga que fica em gelatina e consegue-se uma boa gelatina adocicada como uma sobremesa que é agradável e qualquer pessoa gosta daquilo. E, portanto, não precisa de ser excessivamente doce. Até porque os doces que nós normalmente comemos têm um defeito. Regra geral, todas as fórmulas vêm com demasiado açúcar associado. E porquê este excesso? Porque a maior parte da tradição dos doces vêm dos conventos. Vêm dos conventos seculares. E as freiras, naqueles tempos antigos, usavam doses exageradas de açúcar para adoçar. Daí que, quando se faz uma receita e que vocês dizem tantos gramas de açúcar, primeiro escolham um açúcar de qualidade. E um açúcar de qualidade pode ser, portanto, o malte, através da maltose, pode ser a própria cana, o melaço de cana, que também dá para adoçar, e corta um bocadinho na percentagem, corta um bocado. Fica mais saudável, menos prejudicial para a saúde. Queremos definir uma coisa. O ser humano, por natureza, o género feminino, a mulher, é que tem mais necessidade de açúcar pela sua biologia. O género masculino
precisa mais de sal que açúcar. Então, deve-se intermediar e não dar tanto açúcar ao homem, nem tanto sal à mulher, balanceando as coisas com equilíbrio. Temos ainda a considerar, portanto, além das radiações que eu falei, as águas também podem ser radioativas, terem contaminantes, etc., venenos, inclusive, tudo isso, mas, para além do que eu falei, temos a considerar a radiação, que já foi falada, dos telemóveis, dos computadores, de todos os aparelhos elétricos, etc. É um tipo de radiação que afeta o equilíbrio elétrico das células. E é preciso muito cuidado. Tudo isso. Também campos com demasiada radiação de micro-ondas podem alterar o equilíbrio das células e fazê-las degenerar para uma carcinogénese. Estar à frente de micro-ondas. Estar à frente do micro-ondas, ter aparelhos que desenvolvam micro-ondas. Para já nem se deve usar o micro-ondas. Exatamente, deve-se evitar. Há fornos, há outras formas. Deve-se evitar, até porque o micro-ondas tem um problema que ninguém fala, porque é claro, mas é um facto. As moléculas constitutivas do produto que nós vamos pôr no micro-ondas do alimento são bastantemente alteradas. Ele fica com a forma, mas já não fica com o conteúdo depois de sair do micro-ondas. Mata tudo o que tem de bom. De maneira que é uma ilusão. Cozinhar no micro-ondas é um crime. E, a sério. É. E, portanto, são fatores que induzem a dita ocorrência de câncer. Se acima disto tudo nós já temos uma genética comprometida, que vimos de pais, avós e bisavós já com historial, piorou. O vosso risco é maior. Trazemos para casa ainda a ajudar as células a ir à vida. O telemóvel, por exemplo, e depois ainda o aparelho de micro-ondas, piorou. Falando da alimentação, que há pouco falou, esta alimentação da sobremesa, do açúcar, tudo, não é dedicado às pessoas com câncer. Não, é para qualquer pessoa. Agora, quando se tem câncer, aí evita-se. Aí tem que se evitar. Tem que se evitar. Para evitar essa ainda vamos a pormenor, porque vou deixar no rodapé o número do telefone aqui do médico e depois pode entrar em contacto com ele, porque ele faz também através de tela. Sim. Sim, faço videochamada por videoconferência. Videoconferência, sim, melhor dizendo. No entanto, deixamos então lá chegas, é que você pode viver uma vida normal com câncer. E Sem dúvida. Basta saber controlá-lo, ou seja, não o alimentar. Viver com ele de maneira equilibrada. E pode destruí-lo, se estiver em fase inicial, pode lograr perfeitamente destruí-lo. Por outro lado, é muito importante o equilíbrio psicológico, o aspecto psicossomático, ou seja, como a mente interfere no corpo, a psicossomatização e o respectivo processo destrutivo disso. Aliás, uma das coisas que o meu professor de psicologia, que eu também fiz uma formação em psicologia depois de já ser médico mais tarde, uma das coisas que o meu professor de psicologia dizia era a seguinte: todo o câncer, dizia ele, é um suicídio do inconsciente. E dizia mais esta: existem tantos cânceres quanta desagregação afetiva houver. Dizia ele isto. E eu verifico que isso realmente é um facto, assim como as doenças em geral, elas são muito mais atraídas, sejam elas quais forem, pelo estado da nossa mente e, sobretudo, pelo medo. Quanto mais medo
tivermos, seja do que for, mais estamos a atrair aquilo a nós. Parece incrível, mas é verdade. Estamos, em vez de fechar, estamos a abrir as portas e a dizer a esses agressores, estamos a dizer, venham cá que eu quero estar com vocês. Venham atacar. É isso que passamos. Porque a nível inconsciente é a mensagem. Não façam isso. O que leva a pessoa a chegar a esse ponto, o testemunho muito está em baixo. Quando o testemunho está em baixo, ele abre as portas. Mesmo que o sistema imune não esteja em baixo, se a pessoa alimentar medos e viver com medos, os próprios medos destroem o sistema imunitário. Porque fabricam substâncias químicas que acabam por anular aquelas boas substâncias que temos na defesa. É isso. Pronto, a gente estamos a chegar ao fim porque fosse para dizer muito e muito. São 3 ou 4 ou 5 programas a falar em pouco do que podia ser. Certo. Já agora a questão da leucemia. Tínhamos ficado... Pronto. A leucemia poderá ter fatores hereditários, muitas vezes não tem, e muito frequentemente são fatores poluentes. São processos, portanto, de poluição que originam depois mutações em termos da formação medular, sobretudo aí, e acabam por alterar a boa estrutura e formação dos glóbulos sanguíneos. E outra coisa, o facto de ter uma anemia ou várias anemias não quer dizer que se tenha leucemia. Não confundam. Obrigado. Portanto, então chegamos à conclusão de que quem tem o câncer e que queira viver com ele, primeiro de tudo, não é ter medo dele. Passar que volta uma gripe. A seguir, respeitar a própria boca. Ou seja, tentar ter uma alimentação correta e alimentar de forma a que entre mais oxigênio que possa, porque ele é o inimigo número 1 das células cancerígenas. Deve de procurar alimentar bem a oxigenação celular, mas sobretudo consumir bastantes antioxidantes. Porque dois fatores básicos no câncer. Os médicos falam muito de vírus. Isso eles têm muitas vezes vírus na cabeça. Porque qualquer coisa para eles é um vírus. Para já, a improbabilidade dos vírus é maior do que a probabilidade dos mesmos. Até porque os vírus não são eles realmente os grandes agressores. Os agressores são sim as bactérias, portanto os fungos, as bactérias, as micobactérias e portanto, todos os bacilos e outras formas mais. Porque estes é que vão induzir depois vírus, porque os vírus são a consequência da destruição que estes primeiro fazem. Portanto, o mais importante aqui não é a gente ficar à espera de que vai haver aquela... Não. O processo interno, a forma como vivemos, como comemos, como nos alimentamos, como gerimos os pensamentos e como nos infectamos ou não com tóxicos, atenção a isto, com tóxicos, isso é que vai dar a destruição do nosso sistema imune e a invasão por substâncias que são nocivas. Mas invasão essa que normalmente não vem de fora, é de dentro. De fora o que recebemos são os venenos que introduzimos cá dentro. E há uma coisa muito importante, não esquecer que a primeira barreira e a primeira grande parede do sistema imunitário é a pele, o maior órgão do corpo. Isto não está aqui só para decoração e nem serve para fazer tatuagens. Isto serve sim para defesa. É um órgão de defesa entre o meio interno do meio externo. O externo e o interno, lá dentro. Outra coisa, é um órgão de nutrição, respiração
e também de excreção e eliminação. Por isso, se pomos muita coisa, muitos cremes, muita coisa, inibimos isso tudo, fazemos bloqueio. Se metemos tintas com Pior. tatuagem, estamos a matar todas as funções da pele. E a roupa Portanto, apertada? cuidado com o que faz. Muito importante apanhar ar no corpo. Ele precisa de respirar. É preciso escolher momentos no dia para poder permanecer nu. É preciso escolher momentos no dia para desnudar, para poder fazer banho de ar, que isto era um dos princípios. Quem quiser ir ver os fundamentos do naturismo, muito antigo, já de 1700, 1800 e tal, dizia banho de ar ao corpo. Como o sol. E a luz do sol também. Luz do sol muito importante a apanhar para se recarregar de vitamina D, que é formidável para as defesas e contra todas as doenças, e também contra o cancro. E é a melhor vacina. Não há vacina melhor do que uma imunidade elevada. E essa, a vitamina D e outras, ajudam. Falamos de vitaminas, falamos de tudo, só faltamos fazer uma coisa e dizer. Com tudo isso, é sempre o sangue que mantém viva a carne. Claro. Para limpar o sangue, o que é que se pode fazer? Começamos por dizer, a primeira coisa, uma dieta equilibrada, eliminando todas as substâncias nocivas. Quais são? Enchidos todos eles, ou seja, tudo o que seja chouriços, linguiças, tocinhos, etc., fora. Porque isso são gorduras que vêm de má qualidade e vêm acidificar e, portanto, criar problemas nocivos à saúde. E toda a gente sabe que não podemos estar a vida a comer salsichas, que isso é a pior coisa que se pode comer, e etc. Portanto, comida pré-fabricada, aquele fast food, horroroso, não se deve tocar nisso praticamente nunca. Ou então, se tocar alguma vez, fazer depois a respectiva, o respectivo equilíbrio com a depuração, ou seja, fazer exatamente depurativos. Fazer uma limpeza sanguínea mais do que uma vez ao ano, precisamente, até se deveria fazer em todas as estações do ano, na entrada de todas as estações do ano, fazer depuração sanguínea. Como? Portanto, fazer um tipo de jejum dieta, entre aspas, mesmo sem ser jejum total, pode ser considerar-se por eliminar carnes, todas as carnes da alimentação durante uns dias, e até eliminar peixe se quiserem e fazer só alimentação com vegetais, frutos e tal por uns dias. Fazer também com que o intestino funcione todos os dias, com que haja uma forma de urinar frequente, bastante, durante também essa fase. E, sobretudo, suar, promover sudorese, o suor que é a saída de toxinas. Aí, há uns anos atrás, e fazia todos os dias 20 minutos a lavagem ao sangue. E fiz uma sauna própria. A sauna entrava 5 minutos lá dentro, sentia que o corpo necessitava, vinha fora, uma chuvada daquela da agulheta ou do gazinho no corpo, quando era o banho de tronco. Quando era na sauna, então, o chuveiro, dentro e fora, 20 minutos. E há dois tipos de sauna. Há a sauna seca, não é? Que é que estamos a falar, e há a sauna úmida com vapor, que é o chamado banho turco. Era o que eu fazia com vapor. É muito bom esse até para limpar a área, portanto, aérea, toda a parte respiratória, elimina melhor. E a outra é, então, para quem é malandro e que nem quer fazer isso, ou na pode também, 3 folhas de figueira num litro de água. Portanto, a água a ferver, depois é que se põe as 3 folhas de figueira lá dentro, deixa-se estar aí uns 5 minutos
naquela vapor Vapor. e depois faço bebendo. Sim. Faz muito bem. Não só, temos também o chamado chá de salsa parrilha. A salsa parrilha é muito boa para purificar o sangue. Erva cavalinha. Também, mas essa é mais diurética. Mas, portanto, tudo isso, vocês têm uma coisa excelente para purificar, vão ficar aterrorizados com o que eu digo, mas é a ortiga. É ótima para limpar o sangue. Ótimo. E também para se comer. Come-se a ortiga. Come-se a ortiga. É riquíssima em cálcio. Mas falou na ortiga, quando se pica, como é o tratamento da ortiga? Podemos fazer comida de ortiga. A ortiga dá para cozinhar, é ótima para fazer esparregado, é ótima para servir como hortaliça, faz sopa de ortiga, etc, etc. Vocês vão dizer que eu estou louco, mas não. Vão ver que existe. E também esta é uma fase que exige um bocadinho mais de coragem, que é realmente a pessoa flagelar-se a si própria, ou seja, chicotear-se a si mesma com a ortiga. É muito bom para purificar o sangue, combate o reumatismo, combate mesmo o reumatismo, doenças infecciosas, sobretudo do aparelho respiratório, cura a asma, o flagelo de ortiga na zona das costas, lado e a área do peito, do tronco, também, porque faz derivação, faz com que haja puxada de sangue do interior para o exterior. Claro, aquilo torna-se um bocadinho cruel, porque É no princípio. no início, mas depois a pessoa habitua-se. Isto é assim, quem se habituar às chicotadas diárias já estranha quando não leva com o chicote. Eu estou a brincar, perdoa-me, mas realmente é um bocado assim, não tanto. Mas pronto, e é isso que a gente damos só uma pequena demonstração do que se pode viver com o câncer e que se pode bloquear se respeitar aquilo que fazemos para o nosso corpo. Claro, claro. Bem, não sei se tem mais alguma coisa que irá acrescentar. Há muita coisa a dizer, mas não vale a pena porque a gente nunca mais se calava aqui. O ideal é, se alguém, por exemplo, tiver alguma dúvida, fazer perguntas ou aparecer até, se quiser, que terei todo o gosto em esclarecer diretamente, porque nem toda a gente tem simultaneamente a mesma dúvida e portanto, o melhor é perguntarem sempre. Esteja nos Açores, em qualquer ilha, esteja fora dos Açores, em qualquer um país, há sempre uma possibilidade de entrar em contacto através do número de telemóvel e também esse número de telemóvel corresponde ao seu WhatsApp. Exato. Portanto, e através se contactarem comigo, depois eu posso colocar no WhatsApp um link privado de entrar num servidor em que entramos em câmara, em conversa e até consulta direta. É o que eu faço, embora realmente eu prefira a consulta pessoal. Mas às pessoas que estão fora, que estão longe, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, nas Américas do Sul e por aí para fora, mais até a leste, inclusive mais longe que eu dei consulta nessa área foi em Macau. Também já deste? Foi. Por conseguinte, quando precisarem, é uma questão de contactarem, porque a gente está aqui para esclarecer. E por hoje é tudo. Um bom haja a todos os telespectadores e muito obrigado mais uma vez pelo seu esclarecimento, que é importante, porque nada mais importante do que a saúde. Muito obrigado, eu agradeço muito ao canal Açor este interesse e a todos vós, os espectadores do canal Açor, sejam bem-vindos, aproveitem o mais que possam estas informações, solicito que busquem informação na internet depois daquilo que eu disse, porque se vocês vão sem alguma orientação, vão apanhar muita coisa. Porque a internet é assim,
é um leque que abre de um lado ao outro e tem tudo o que é certo, o que é mais ou menos certo, o que não é certo e disparatado. De maneira que é complicado. A gente tem primeiro que conhecer alguma coisa a sério e depois pesquisar. Mas façam isso. O que eu digo da ortiga, o que eu digo do açúcar, o que eu digo do sal, não se esqueçam. O sal foi usado e é usado para tratamento. Mesmo a água do mar é usada para tratamento. Inclusive foi há muitos anos usado o chamado soro de Quinton, que ainda hoje existe, o soro de Quinton, ampolas de água do mar. E eu costumo usar, em alguns casos, nos meus doentes, usa-se portanto, o aspecto isotónico suave e forte. Usa-se as duas formas de tratamento, porque o nosso corpo é constituído de água do mar também, basicamente. Por isso temos a urina salgada, temos as lágrimas salgadas, temos o suor salgado, alguma coisa existe. É isso. Pronto, e muito obrigado. Grato a todos. Bem-ajam.